Olá, caro aluno, sou o professor Fabrício Melo, ministro aí aulas de informática. Eu estarei com você começando aí o curso da PRF, a parte específica da informática que está aí no seu bloco 1 do edital. A banca, nós sabemos que é o CESP, já é uma banca previsível, porém uma banca com muitas pegadinhas. Você deve estar treinando e sabendo aí como que o CESP trabalha a parte de informática. Ele varia muito o edital, ele praticamente cerca o edital quase que todo, então nós temos que trabalhar muito bem trabalhado todas essas questões aí do edital para você não ter problema aí na sua prova. Então nós vamos dar início ao nosso curso de exercícios, onde eu vou trabalhar pontualmente com as últimas questões, com as questões mais importantes aí do CESP, para a gente fazer uma boa prova lá no dia. Tudo bem? Então, vamos dar início aí. Fabrício Melo, Informática, PRF, e para a gente não perder tempo, já vou mandar aí a primeira questão que está aí na parte de Windows do seu edital. Olha lá. No Windows, a função de gerenciamento do computador permite que diversas atividades de manutenção em computadores locais remotos sejam realizadas, como, por exemplo, gerenciar recursos compartilhados, visualizar usuários conectados e interromper serviços do sistema. Bem, aluno, o que ele está querendo aí? Ele está pedindo uma questão sobre a função de um sistema operacional, ou seja, a função do Windows ou a função do Linux. Esse item, inclusive, ele serve para o sistema Linux. Perceba, o sistema operacional, como o Windows 10, como o Linux, por exemplo, qual é a função de um sistema operacional? Fazer o papel aqui da base, ó. Ele é a base da pirâmide aqui. Ou seja, é o sistema operacional que é o responsável em controlar toda a parte física e toda a parte lógica do seu computador. Quem vai controlar, quem vai gerir é o sistema operacional. Resumindo, um computador sem sistema operacional, ele não funciona, ele não tem utilidade. Então eu tenho aqui algumas palavras que dificilmente o CESP vai fugir dessas palavras na hora da prova. Olha lá, quando ele falar em base, você pode lembrar de sistema operacional. Quando ele falar em plataforma do computador, você vai lembrar de sistema operacional. Quando ele falar em controle, você vai lembrar de sistema operacional. Quando ele falar em gerenciamento, tanto da parte física como da parte lógica, você vai lembrar de sistema operacional. Então, o examinador não foge dessas palavras aí, desses termos. Então, voltando à alternativa, olha lá. No Windows, a função de gerenciamento do computador permite que diversas atividades de manutenção em computadores locais remotos sejam realizadas, como, por exemplo, de novo, ó, gerenciar recursos compartilhados, visualizar usuários conectados e interromper serviços do sistema. E aí, aluno, o que você acha desse item? Ele pontuou bem, não pontuou a função de um sistema operacional? Então, nosso primeiro item está correto. Então, sempre entenda, o Windows e o Linux, que são os dois sistemas operacionais que vai ser cobrados na sua prova, tem essa função aí, gerir todo o funcionamento do computador. Perfeito? Tranquilidade? Então, bola para frente para a gente não perder tempo. Vamos a outro item aí. Olha lá. O sistema operacional Windows utiliza multitarefa compreensão, pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Esta questão, eu coloquei ela, aluno, com o seguinte propósito. Se você perceber, a grande maioria dos itens do CESP, na parte de informática, vai trabalhar com causa e consequência. Se você conseguir separar essas duas coisas, dificilmente você vai perder algum item do CESP. Porque a malandragem da banca é o seguinte, o que o CESP gosta de fazer? Às vezes ele coloca a causa certa e a consequência também correta. Porém, a causa não casa com a consequência. Então, o item está errado. Ele coloca termos que existem, características existentes, porém não casam uma com a outra. Então, o candidato acaba perdendo o item. Então, pegando carona no tema de sistema operacional, eu tenho aqui um grande exemplo de uma questão que vai gerar causa e consequência. Quer ver? Vamos lá, dá uma olhada aí na sua tela. Olha só. Primeiramente, vamos pegar características. Ó,
o Windows ele utiliza multitarefa? Sim, o Windows e o Linux são sistemas operacionais multitarefa. O que significa multitarefa? É o sistema poder executar diversas tarefas ao mesmo tempo. Professor, não entendi. Como assim? Você lembra, aluno, do MS-DOS, que era o sistema operacional antecessor ao Windows? Pois bem, o MS-DOS era um sistema operacional monotarefa. Ele só executava uma tarefa de cada vez. Então, se eu estivesse editando um texto e eu quisesse abrir uma planilha, eu teria que fechar o editor de texto para abrir a planilha eletrônica, ou seja, era uma coisa de cada vez. Das versões do Windows para cá, todas são consideradas aí, pelo menos 95 para cá, vamos pegar aí, são consideradas multitarefas, ou seja, o sistema operacional consegue abrir diversas tarefas simultaneamente. Então hoje eu posso abrir o Word, posso abrir o Excel, posso abrir o PowerPoint. Enquanto eu tiver memória RAM para isso, eu posso aí executar várias tarefas, tudo bem? Esse é o conceito da ideia do multitarefa, tudo bem? Então, voltando. Aí ele fala que você tem a multitarefa com a preempção. Aqui já pegou um pouquinho aí os candidatos. O que seria a preempção, aluno? Preempção é o seguinte tema. Vamos imaginar o seguinte. Você tem lá no seu computador o Word e o Excel. Está com os dois aí funcionando, correto? O Word está em primeiro plano e o Excel está em segundo. Quando você digita uma frase no Word, essa frase vai para o Excel ou ela só é digitada no Word? Pensa aí. Ela fica só no Word, ela não vai para o Excel, perfeito? Quando você inverte, você traz o Excel para frente, digita alguma coisa no Excel, o que você digitou não vai para o Word. Tudo bem? Isso chama-se preempção. É o sistema operacional ser preemptivo. Ou seja, preempção é o sistema operacional poder trabalhar com interrupção de processos. Ele interrompe um processo para dar prioridade ao outro processo, para os dois processos não serem executados simultaneamente sem necessidade. Então eu chamo isso aí de sistema operacional preemptivo, trabalhar com preempção. Tudo bem? Então na sua tela aí, vamos lá, olha aqui. Ele falou que o Windows utiliza multitarefa? Sim, perfeito. Com preempção, perfeito. Bem, o que seria isso na questão, aluno? Isso seria as causas. Você concorda comigo? Multitarefa com preempção são as causas. Então eu tenho duas causas que ele me deu aí. Qual seria a consequência, né? Ou as consequências dessas duas causas? Aí ele vai explicar. Perceba aí na sua tela, ó. Pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. Então quer dizer que multitarefa com preempção é a execução de diversos programas ao mesmo tempo? Tá estranho, né? Porque ele me deu duas causas, mas ele me deu apenas uma consequência. Então, infelizmente, esse item não passa no nosso teste de qualidade. Ele está errado. Professor, mas como é que essa questão ficaria aí correta? Ficaria o seguinte, ó. Você iria colocar assim, pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo com interrupção de processos. Seria isso, tá? Então, multitarefa com preempção é a execução de diversos programas ao mesmo tempo com a interrupção de processo. Então, seriam duas causas para duas consequências. Aí o item ficaria correto. Mas do jeito que está, não passa no teste, item errado. Perfeito? Bola para frente. Mais uma. Olha, ó, foi abordado na prova da Polícia Federal. Ó. Você deve ter feito essa prova e deve se lembrar dessa questão, né? Então, olha lá. O Windows e o Linux são exemplos de sistemas operacionais de núcleo monolítico em que um único processo executa as principais funções, né? Professor, o que é monolítico? Me enrolei demais com isso lá na prova, professor. O que é essa ideia de monolítico? Vamos lá, vou trabalhar com você com a ideia do monolítico. Olha só, um sistema operacional, tanto o Windows como o Linux, eles são formados por esse desenho que você está vendo aí na sua tela, onde é o seguinte, ó, aqui está o usuário, somos nós, usuários. Lá embaixo
Lá embaixo, você não está vendo, é a máquina, é o computador, é a parte baixa, a parte física do computador. E aqui nós temos a composição de um sistema operacional. Tanto Windows como Linux trabalham com um núcleo, com um coração, com a central do sistema, que é chamada de kernel. Então, posso definir o kernel como núcleo, como coração do sistema operacional, perfeito? Na realidade, aluno, o kernel, ele é o sistema operacional. Por si só, o restante é complemento. Mas como o kernel não fala a nossa língua, o que você vai ter que ter? Ó? Acima do kernel, você tem um gerenciador de software que nós conhecemos como shell. Quem é o shell? O shell é responsável em traduzir tudo que você manda para o kernel e tudo que o kernel devolve para você é responsabilidade do shell traduzir. Ele faz essa tradução, perfeito? Mas como é que eu vou lidar com o sistema? Como é que eu vou mandar informações para o sistema? Simples. Eu posso enviar via prompt de comando, que a gente vai estudar, né? Prompt de comando é aquela tela preta, onde só recebe comandos, que vocês vão ter que estudar, não tem jeito de fugir disso, tá? Olha lá, no Linux, ó, o prompt de comando recebe esses nomes aí, ó, SH, Shell Script, Bash, Terminal ou Console. No Windows, nós chamamos esse prompt de comando de CMD, DOS, que é o antigo DOS, Terminal ou Console, perfeito? Então, essa é a parte preta, é o sistema mais antigo que você tem para interação com o kernel. E aí, do lado direito, você tem a famosa interface ou interface gráfica, a GUI, que é você lidar com o sistema por meio de tela, usando um aparelhinho chamado mouse. Então, se você interage com o sistema através de um mousezinho, através da interface, da parte da tela, nós chamamos de GUI, interface gráfica, ok? Aí eu te pergunto aí na sua casa, quantos kernels você está vendo aí no desenho? Está vendo apenas um kernel, correto? Então, se você está vendo apenas um kernel, eu posso afirmar que o núcleo do Windows e do Linux é mono, ou seja, monolítico. O que é o monolítico? Olha lá, um único processo executa as principais funções. Então, você tem um kernel centralizado, aluno. Você tem um kernel único, onde centraliza todas as funções do sistema nesse único kernel. Ou seja, você tem um único processo, a execução das principais funções do sistema operacional. Perfeito? Por isso que o item está correto, não tem erro aí. Itemzinho certo, exatamente por causa disso. Ó. Monolítico, tá vendo? Ele associou com único. Perfeito? Um núcleo só centralizado. Tranquilo? Beleza sobre esse item? Ótimo. Então, vamos avançar, que tem muita coisa para a gente estudar aí. Ó. Próximo item. Ao contrário de um software proprietário, o software livre ou de código aberto permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo. O GNU/Linux é exemplo de sistema operacional livre usado em servidores. Então vamos lá, vamos pontuar os seguintes critérios aí. Olha só, nós temos aqui ó, o Windows, perfeito? E nós temos aqui o Linux. Essa característica cai muito em concurso quando eles cobram os dois sistemas operacionais, ok? Olha só, o Windows, ele é considerado um software proprietário, perfeito? E o Linux, ele é conhecido como software livre, que nós falamos que o software livre é porque ele possui o código aberto. O que seria proprietário? Proprietário é quando o código-fonte do sistema, ou seja, a receita do sistema, os algoritmos que formam o sistema operacional, que formam o Windows, né? Que é feito inclusive numa linguagem chamada linguagem C, eles são fechados, eles são proprietários. Então a receita do Windows, aluno, nós não temos acesso a ela, tá? Ela é uma receita fechada. Só a Microsoft, a dona do Windows, que tem acesso à receita dele. Tudo bem? Já o software livre é justamente o contrário. O software livre é aquele que tem a receita aberta, código-fonte aberto. Qualquer pessoa pode ter acesso à receita do Linux. Por isso que nós temos uma série de versões de Linux aí no mercado. Já viu que tem Linux de A a Z? É justamente porque essa receita ela é
aberta, tá? Ele é livre. Geralmente, quando o software é livre, ele tem aí 4 liberdades, né? Quais são as liberdades? Quer dizer que o software pode ser executado, tudo bem? Significa que o software pode ser estudado, você pode estudar o software. Significa que você pode alterar o software, tá? Você pode fazer alterações no software. Vamos colocar aqui alterar. E significa que você também pode o quê? Distribuir o software. Geralmente são essas 4 liberdades: executar, estudar, alterar e distribuir. Só que você concorda, aluno, que para estudar o software, ok? Para poder estudar e para alterar, você precisa ter acesso ao quê? Ao código fonte, tudo bem? Então esse código tem que ser aberto. Então eu quero chamar a sua atenção aí, que gera uma confusão muito grande com relação a isso. Todo software livre, você pode falar que ele é aberto, porque o software só consegue ser livre se ele tiver o código aberto. Então quer dizer que o software livre te dá essas 4 liberdades. Eu posso estudar, eu posso alterar, eu posso redistribuir e executar o software para qualquer propósito. Mas para estudá-lo e para modificá-lo, eu tenho que ter o código aberto. Mas nem todo software de código aberto ele é livre. Então toma cuidado com isso aí. São coisas aí bem diferentes, tá? Eu posso ter um código aberto que não é livre, mas todo software livre tem que ser aberto. Então o Windows ele é um software proprietário e o Linux se torna um software livre que possui o código aberto. Perfeito? Então, jogando aí, vamos analisar a questão. Olha só, ao contrário de um software proprietário, então ele está falando que é o contrário, o software livre ou de código aberto, né? Porque livre, ele tem que ser de código aberto, então tem essas 2 características, elas podem se igualar quando ele colocar o livre primeiro, permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte do programa. Sim, permite. Então, isso aí, eu vou apagar aqui, seria o que da questão? O que seria essa primeira parte aí da questão, aluno? Vamos lá? A primeira parte já foi passada. Ela é a causa da questão, não é isso? Então, nós temos aí a causa. Qual é a causa? Ele permitir que o código-fonte tenha, que o usuário tenha acesso ao código-fonte. Beleza. Aí, qual é a consequência dessa causa? Aí ele coloca, ó, o que torna possível estudar sua estrutura e modificá-lo. Então, essas consequências vêm do software ser livre ou de código aberto? Sim, ele é livre ou de código aberto justamente porque é possível estudar sua estrutura e modificá-lo. Então, essa primeira parte da questão está perfeita. Aí ele continua. O GNU Linux é exemplo de sistema operacional livre usado em servidores. Sim? Sim. GNU é um projeto que o Linux nasceu, o projeto GNU. Desse projeto que surgiu aí esses softwares que têm essas liberdades aí, os softwares livres, né? E o Linux é exemplo de sistema operacional livre usado em servidores? Sim. Existe Linux, aluno, desde relógio até computadores de grande porte você tem Linux. Perfeito? Então, questãozinha correta. Essa aí passa no nosso teste de qualidade, bem feita, certinha. Tudo bem? Então, é isso aí. Você tem que analisar a causa e a consequência em cima dos conceitos e jogar, que o CESP sempre está explorando isso aí de você. Bacana? Então, nós vamos dar aí o nosso primeiro intervalo aí do primeiro bloco. Voltamos daqui a pouquinho com mais exercícios aí de informática para a prova da PRF. Grande abraço, até daqui a pouco.